uma igreja viva é uma igreja que compartilha de um relacionamento humildemente honesto. Então, até o estudo anterior, como nós falamos, nós trabalhamos sobre a questão do que é humildade. Nós falamos que humildade diante de Deus não tem nada a ver com posição social, né? Aquele que é rico é humilde, ou não é humilde, né? O que é humilde é o pobre, né? Que não tem nada. Então, humildade não tem nada a ver com questão de status econômico, social. Para Deus, humildade tem a ver com caráter, né? Então, tem a ver com um coração que não é orgulhoso, um coração que não pensa só em si. Então, o Senhor nos mostra na sua palavra que nós precisamos ser humildes como Ele é, né? Ser mansos e humildes de coração, né? Então, o Senhor Ele pede que nós sejamos assim como Ele é. Então, a gente hoje vai ver uma outra parte da questão de humildade, porque a humildade, ela nos leva a um coração que é honesto. E o que é a honestidade? A honestidade é você agir com sinceridade. É você não esconder ou não enganar. É você não tentar mascarar algo que você não é, ou que você é, né? Então, mascaro isso que uma atitude ou algo que eu sou, para poder parecer bonito ou bem apresentado para as pessoas à minha volta. Então, ou não, ou o contrário, né? Eu finjo ser quem eu não sou, ou finjo ser algo que eu não sou, né? Então, de uma maneira ou outra, a questão aqui é que a honestidade diz respeito a ser sinceros, a agir com coerência a respeito daquilo que nós somos, certo? E aí a palavra de Deus, ela nos chama a exatamente desenvolvermos um coração que é humilde e honesto, e isso vai nos levar a uma atitude, que é confessar os pecados uns aos outros, que é uma atitude muito importante, importantíssima, e que nós deveríamos dar o valor devido dentro da igreja, e é por isso que eu estou trazendo esse estudo. Pode passar, Mateus? Então, lá em Tiago 5,16, a gente lê o seguinte versículo da palavra do nosso Deus. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, esse versículo, ele é bem interessante, né? Porque é uma ordem, né? É uma ordem: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Então nós temos essas duas ordens, e essas duas ordens, elas nos levam para uma finalidade. A finalidade é para serdes curados. Então, a ideia aqui é que a ideia de cura não é a ideia propriamente de cura física, mas de cura espiritual, certo? Então, quando nós guardamos pecado em nosso coração, quando nós não confessamos os nossos pecados, não tratamos os nossos pecados, a tendência é aquilo corroer o nosso coração, como o próprio Davi diz no Salmo 32, que quando ele guardou pecados, os ossos dele doíam. Até algo físico também, né? Mas algo psicossomático, né? É a palavra. Então, a ideia é que aquilo que se passa em nossa mente, isso interfere também na nossa vida física, em tudo, no nosso humor, na nossa expectativa sobre o dia, sobre as pessoas e sobre as situações à nossa volta. Então, a ideia é que, à medida que eu confesso os meus pecados uns aos outros, e aqui note, não está falando prontamente de Deus. De Deus eu preciso confessar pecados, né? 1 João 1,9 diz, né? Que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A questão é, nós precisamos confessar os pecados a Deus, ok, mas também o ponto é, nós precisamos muitas vezes confessar os nossos pecados uns aos outros, porque muitas vezes nós temos problemas entre nós, muitas vezes nós temos situações que precisam ser tratadas entre nós, que muitas vezes nós guardamos, porque um irmão falou isso, um irmão falou aquilo, e aquilo me ofendeu, aquilo me deixou triste, chateado, e você precisa não guardar aquilo, mas resolver, ou até não é com o irmão em específico, mas é um problema que está no seu coração, que só você sabe, é uma coisa que não se refere a mais nenhuma outra pessoa à sua volta, mas que você precisa tratar da mesma maneira.
E você precisa da ajuda das pessoas à sua volta para que você saia daquela situação. Resolva aquela situação na sua vida. E assim você vai ser curado. E no final, ainda, nós temos um incentivo nesse versículo, quando ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a oração, a confissão com oração, ou oração e confissão, ela tem efeito. Ela tem um efeito que é curativo, e ela tem um efeito também que ela vai muito além do que a gente espera. Ela guarda ali também a bênção de Deus. Quando a gente confessa os nossos pecados, a gente também pode esperar que Deus vai nos abençoar grandemente. Que a eficácia dessa oração vai suprir e vai abranger muitas outras coisas, muitas outras áreas em nossa vida. Então, a vida cristã, ela envolve um relacionamento profundo, como eu disse, primeiro com Deus, mas depois com o servo de Deus, com os filhos de Deus. E nesse relacionamento com o nosso Senhor e com os nossos irmãos, nós não somos chamados apenas a compartilhar coisas boas. Geralmente a gente quer fazer isso, né? Quem quer contar algo ruim de si? Levanta a mão aí. Quem quer dizer assim: olha, pastor, eu quero contar uma coisa ruim de mim, agora aqui para o Senhor. Ninguém tem orgulho disso, né? Ninguém tem alegria em contar algo bom, algo ruim. Pelo contrário, a gente quer contar algo bom. Por quê? E aí tem o efeito do orgulho, né? Por quê? Porque contando algo bom sobre nós, o que acontece? As pessoas vão o quê? Uau, que legal, você é maravilhoso. Mais um pouco você bate asa e vai para o céu. Então, é exatamente isso. Mas aqui é o contrário, né? É confessar pecados. É dizer aquilo que se passa no íntimo do nosso coração, que só nós conhecemos, que só nós sabemos. Aquilo que dói ainda. Aquilo que é um obstáculo na nossa vida. Aquilo que nos é vergonha. Pecado é vergonha. Ninguém quer contar uma vergonha. Conte uma vergonha da sua vida aí. Ninguém quer. Por quê? Porque a ideia é que eu vou ser ridicularizado. Se eu contar isso, as pessoas vão se afastar de mim. Nunca mais essa pessoa vai se aproximar. Então, infelizmente, é assim que ocorre, mas não é a atitude correta. Biblicamente falando, entre cristãos, entre crentes. Não é essa atitude que nós devemos ter, certo? Então, a atitude é confessar os pecados uns aos outros para sermos tratados pela edificação mútua, sobretudo pela oração, para que sejamos curados dos nossos problemas espirituais. Então, só assim nós trataremos, só assim nós resolveremos as situações do nosso coração. Então, passando, Mateus. Então, um dos sinais que comprovam que uma comunidade espiritualmente saudável é espiritualmente saudável é o grau em que a confissão sincera e humilde e honesta não só é possível, mas também um ingrediente que regula a vida dessa comunidade. Então, um sinal que comprova que uma comunidade espiritual, uma igreja, né, ela é saudável, é o grau em que a confissão sincera e humilde, em que a confissão sincera e humilde e honesta não só é possível, isso não só acontece, mas é algo que regula, que baliza a vida e o relacionamento da própria igreja, certo? Então a questão não é só confessar pecados. Pastor, eu vou confessar aqui para o senhor uma lista de pecados aqui, né? Vai passar meia hora contando. Não é isso. Mas a questão é, você confessou, mas o que você vai fazer com isso? Você confessou, você disse a mim, o que eu vou fazer com isso que eu ouvi? Então eu vou, exatamente o quê? Te ajudar. Eu vou te aconselhar. Eu vou te levar a um ponto em que você saia dessa situação, saia desse problema, e você agora possa ser um crente que vai ajudar a outro que está precisando. Certo? Esse é o trabalho. Certo? Então, o que o Paul Tripp ele quer dizer sobre isso é esse ponto aqui. É que essa confissão que deve ser sincera, humilde e honesta, ela deve levar a comunidade a um efeito, a regular a vida da comunidade, a ajustar a vida das pessoas para que elas sirvam a Deus melhor. Porque uma coisa que o pecado faz na nossa vida, sabe o que é? É nos impedir de servir a Deus. Por quê? Porque quando o pecado toma conta da nossa vida, ou qualquer outra coisa, medo, tristeza, né? Qualquer outra coisa, a primeira coisa que some é a nossa vontade de poder servir a Deus. É a vontade de poder fazer algo para Deus. Por quê? Porque às vezes a gente sente assim, eu sou indigno,
eu vou servir a Deus como um hipócrita, né? Mas a ideia é porque você não confessou. Porque a questão de você pecar, você vai pecar até o fim da sua vida. Não pense você que, a partir de hoje, deste culto aqui, se você se consagrar diante de Deus, você vai agora, até o fim da sua vida, não mais pecar. É impossível. Impossível pecar. Né? Só do céu, aí sim, com um corpo glorificado, transformado por Deus, livres da presença do pecado, da ação do pecado em nossa vida, é que ali nós vamos então viver uma vida perfeita. Mas aqui não. Aqui a nossa vida é sempre essa luta, essa batalha entre servir a Deus, entre agradar a Deus e querer agradar a nossa carne. Abrir brechas para o nosso coração, para os nossos desejos. Mas isso tem valor. Por quê? Porque à medida que você mais se dedica a Deus, você menos vai querer saber dos desejos da sua carne. Menos você vai pecar. Então a questão é, eu não trabalho para nunca mais pecar, mas eu trabalho para pecar menos. Né? Ou, se possível, passar um bom tempo sem pecar, que é impossível. Mas a questão é, eu trabalho para me dedicar a Deus, enquanto Ele aperfeiçoa a minha vida. Enquanto Ele trabalha a minha vida ao caráter de Cristo. Certo? Então pode passar, Mateus? E o Paul Tripp, ele vai dizer algo muito sério, irmãos, e importante aqui. O seguinte, a igreja simplesmente não pode fazer o seu trabalho se estiver em silêncio, porque tem medo do que os outros pensarão deles. Ela não pode fazer o seu trabalho se estiverem escondendo o pecado, que lhes rouba a singeleza de coração, que os mantém focados tanto na sua necessidade contínua, quanto do trabalho sacrificial a que foram chamados. O que Paul Tripp ele quer dizer? Que uma igreja que não confessa pecados, uma igreja que não trabalha isso na sua vida, ou entre os irmãos, né? Que parece que está tudo bem, né? Você chega numa igreja, está todo mundo muito bem, mas todo mundo muito bem como? Pastor, assim, o pastor fala, né? Você está bem, irmão? Estou. Está bem mesmo? Sim. Está tudo tranquilo na minha vida, graças a Deus. Mas você dá para sentir, dá para ver que a pessoa está ali, ó, tem algo. A pessoa às vezes não, né, sabe o que é, mas fica ali de uma aparência religiosa, né, naquela bolha ali, e aí ela não cumpre o seu trabalho, o papel, porque o pecado, como eu falei, ele ofusca o nosso brilho, ele nos deixa para baixo, ele nos impede que a gente sirva a Deus com toda a nossa energia, com toda a nossa força. Então, é algo que nos rouba a singeleza de coração. E algo que então precisa ser trabalhado em nossa vida, para que a gente possa continuar o nosso serviço sacrificial de servir uns aos outros, como o nosso Deus pediu. Pode passar, Mateus? Então, Paul Tripp ele vai dizer também algo muito, muito interessante depois desse texto. Ele diz o seguinte, que uma vida cristã isolada, independente, separada e autoencoberta é estranha ao cristianismo do Novo Testamento. O cristianismo bíblico é completamente e profundamente relacional. Ninguém pode viver fora dos ministérios essenciais do corpo de Cristo e permanecer espiritualmente saudável. Ninguém é tão espiritualmente maduro que esteja livre de uma necessidade de conforto, de confronto, advertências, encorajamento, repreensão, instrução e das percepções de outros. E isso que é a igreja, irmãos. A igreja é como uma família. Eu tenho meu filho em casa. E os irmãos também que têm filhos sabem como é. Um menininho pequenininho, 1 ano e 9 meses. Mas em casa eu tenho que toda hora corrigir ele. Eu tenho que encorajar ele. Ele está crescendo, ele está aprendendo as palavras, eu tenho que desenvolver isso. Imagine se eu fosse um pai onde o meu filho vivesse na minha casa e eu não fizesse nada com ele. E eu não brincasse com ele, ou não chamasse a atenção dele, ou não corrigisse ele. Que tipo de homem, que tipo de pessoa ele iria crescer? Totalmente apático, totalmente, talvez, não ligado ao pai, ou não ligado a ninguém da casa. E talvez, quando ele crescesse mais um pouco, ele iria sair de casa e nunca mais iria se relacionar com a família dele, certo? E aqui é interessante, porque isso é exatamente a igreja. A igreja é isso. A igreja não é um local onde a gente senta, o pastor fala e todo mundo só faz assim. Vamos orar. Vamos cantar.
Vamos abrir a Bíblia. Vamos fechar a Bíblia. Vamos embora. Isso não é igreja. Igreja não é isso. Igreja é relacionamento. Talvez nesse momento agora do culto, o pastor esteja falando igual a maritaca, né? Porque ele está pregando. Mas a ideia é, quando encerra o culto, ou quando vai acontecendo ali as semanas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a igreja se comunica. A igreja se fala, um irmão visita o outro. Um irmão conversa com o outro, uma irmã fala com a outra. Né? Acabou o culto. Poxa, pastor, aquela palavra ali, ou aquela, né? Isso me despertou para aquilo, para uma coisa que eu não estava atento. Por quê? Porque a vida cristã ela não é isolada. Entenda, não é isolada. Você acha que você vai para o céu e cada um vai ficar numa nuvem lá, largado, num canto lá? Você acha que é isso o céu? O céu é assim, eu vou para o céu, só vai ter eu e Deus lá. Eu vou ficar lá, Deus, e ninguém do lado, né? Nem os anjos. Não. A gente vai para o céu para poder ficar juntos. Ah, pastor, mas eu não gosto de você. Tudo bem, mas no céu você vai gostar porque eu vou ser perfeito. E o contrário também. A ideia é, irmãos, que a gente precisa agora, mesmo na nossa dificuldade, nas nossas lutas, aprender a conviver juntos, porque vamos passar a eternidade juntos. E vamos não só passar a eternidade juntos conosco aqui, né, com esse grupo, mas também com outros irmãos que nem nós conhecemos. Do passado, do futuro, né? Com Abraão, com Isaac, Jacó, os heróis da fé, com outros, Paulo, né, Pedro, com os apóstolos e outros irmãos que já passaram por essa vida e estão com o Senhor. A ideia é que nós vamos morar juntos. Então nós precisamos agora aprender a viver juntos também. A desenvolver essa habilidade de convivência juntos. Isso perpassa exatamente por apoiar e por servir um ao outro, que é exatamente o relacionamento, né? Uma vida aqui, onde eu te encorajo, onde você me encoraja, onde nós nos aconselhamos, onde nós servimos uns aos outros. É isso que é a igreja. Quando alguém tem necessidade, você vai lá, não espera ser chamado. Ah, não, mas o pastor não me chamou para... Vai lá, né? Se o pastor fizer tudo dentro da igreja, meu Deus, né? Não vai nada para frente mesmo, não vai. A igreja é feita para poder ser unida. Então, o que o Paul Tripp ele quer dizer nesse ponto é exatamente isso. Pode passar, Mateus? Então, nesse sentido, é necessário que nós promovamos na igreja, ou que a igreja seja caracterizada pelo perdão e pela oração fervorosa, para que possamos confessar os nossos pecados, né? E ele nos diz então o seguinte, que todos precisam de parceiros nas lutas. Todos precisam ser ajudados ao ver que não podem ver sobre si mesmos por conta própria. Isso é interessante porque o nosso orgulho ele faz uma coisa, sabe o que é? Ele mascara quem nós somos. E muitas vezes você precisa de um pastor chato que vai olhar para você e vai falar assim, olha, tu está tendo um problema. Eu, pastor, estou tendo um problema? E qual é o problema, pastor? É isso. Se ele não tinha percebido isso? Não, pastor, não tinha percebido não. Pois é. Então essa atitude sua está inclinando, está indo. E muitas vezes, irmãos, é aí que mora o choque entre o pastor e a igreja. Porque a ideia que muitos têm é que, poxa, o pastor está entrando na minha vida. Meus irmãos, mas isso é igreja. Entrando da maneira correta. Pedindo permissão, te mostrando que eu vou te ajudar. Não intrometendo na sua vida como alguém que quer intrometer na sua vida. Não é isso. Mas entrando na sua vida para te ajudar, para te servir, para fazer com que você se torne melhor. E não só o pastor, mas qualquer outra pessoa dentro da igreja. Nós temos a capacidade de nos aconselharmos. Nós temos a capacidade, como diz aqui, de sermos parceiros. Estamos unidos em parceria com o nosso Deus. E com uns com os outros, para que a gente possa vencer as lutas juntos. Porque é impossível você vencer a luta sozinho. É impossível você viver uma vida espiritualmente bem diante de Deus se você vive sozinho. Não dá. Você precisa se relacionar. Você precisa se abrir. Você precisa pedir ajuda. E isso é o que vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar a nós mesmos. Nós precisamos de outros para poder nos mostrar. Por isso que você ouve a palavra.
Quantas vezes você já ouviu a palavra, não só por mim, mas por outros pregadores aí, e você saiu daquela palavra e falou assim, caramba, aquela pregação era o que eu precisava ouvir. Mas por quê? Porque Deus estabeleceu que é assim, que a pregação vai te fazer isso. Vai mudar, vai mover o seu coração para tomar uma atitude que você deve fazer e que talvez você não está fazendo. A pregação ela não foi feita para você sair daqui suave, né? Ai, agora o pastor pregou coisas maravilhosas, né? Maravilhosas. E encheu o seu ego. Eu não vou dizer aqui para você, irmão, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa preciosa. O mundo quer te derrubar, mas você tem que triunfar. Essa não é a igreja que você vai ouvir isso aí. Aqui você vai ouvir que você é pecador, que você precisa de mudança, que você precisa vencer os desejos da sua carne, que você precisa se curvar diante de Deus e viver uma vida humilde, que você precisa se apresentar na igreja de Cristo, cultuar a Ele juntos, porque Satanás é ardil e sutil para te desviar dos caminhos de Deus. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir que o seu maior inimigo não é Satanás, seu maior inimigo é você. É o seu coração, que é enganoso, e corrupto. Não é isso que está lá na palavra de Deus? Então, é por isso que você precisa da ajuda, do apoio de uns dos outros, dos irmãos. Pode passar, Mateus? Então, nesse sentido, irmãos, se temos medo de confessar o pecado, estamos infelizmente vivendo num estado, e aí que o Paul Tripp chama de amnésia evangélica funcional. O que é isso, amnésia? Né? Uma amnésia que você esqueceu de algo, né? Amnésia evangélica funcional. Ou seja, você é um evangélico funcional. Você está vindo na igreja só para poder, por causa talvez do fervo, né? Para dar um glória a Deus, para, né, ver os irmãos por alguma conveniência você está aqui. Mas não exatamente para o que você deveria estar. Que é exatamente olhar para a cruz de Cristo e saber, ali Cristo me deu perdão. Então por isso que eu preciso perdoar. Ali Cristo me deu amor, então por isso que eu preciso amar. Ali eu fui até Cristo e confessei os meus pecados, né? Então eu preciso também agora confessar os meus pecados diante dos meus irmãos, para que esse mesmo Deus trabalhe em nossas vidas, tá? Então é o que ele está dizendo. E ele termina dizendo, não importa quanto seja robusta nossa compreensão teológica do Evangelho. Ou seja, isso não é para crente somente que chegou agora, não é para aquele novo convertido, e nem para aquele que está lá no topo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Que conhece muita teologia. A confissão de pecados é para todos. Ah, pastor, mas eu já conheço muito da Bíblia. Eu preciso confessar ainda aos meus irmãos. Como é que eles vão me achar? Eu, né? Eu que, né, sou isso ou aquilo. Você não é nada, né? Primeiramente. Mas você precisa confessar. Todos precisam confessar. Até o pastor? Sim. Até o pastor. Todo mundo. Não é questão de uma posição ou outra que precisa ou não confessar, mas todos precisam confessar diante de Deus, certo? Porque todos nós somos pecadores. Então pode passar, Mateus, mais um pouquinho. Então, motivos que não nos levam a confessar pecados. E aqui eu queria trabalhar, eu vou trabalhar dois motivos, mas eu queria ver com os irmãos exatamente agora o primeiro motivo, certo? Então, medo da reação das pessoas ao confessar os pecados. Por que nós não confessamos pecados uns aos outros? Porque nós temos o quê? Medo. Nós temos medo do que as pessoas vão falar de mim. Lembra o que eu disse? Porque nós queremos, muitas vezes, falar coisas boas de nós. Porque nós esperamos que a reação das pessoas ao falarmos coisas boas de nós é o quê? É boa, né? As pessoas vão elogiar. Uau, que maravilhoso. Mas o contrário, se você contar alguma coisa que te envergonha, a ideia que você vai ter da reação das pessoas é o quê? Não, aquela pessoa lá vai descer além de mim, vai se afastar, vai me ignorar, vai contar para outra. Então nós temos esse preconceito do que irá acontecer, da reação, certo? E, claro, isso tem até certo um sentido, porque muitas vezes as pessoas, quando ocorre uma questão de confissão de pecados, às vezes elas não sabem lidar com aquilo. E tem pessoas que vão usar, ao invés de ajudar as pessoas que estão passando por aquela situação, vão fazer de forma negativa. E vão exatamente recriminar, se afastar, não vão se achegar.
Mas essa não é a atitude correta. E a gente está trabalhando aqui os dois lados. O lado de quem vai confessar e o lado de quem vai ouvir a confissão. Que é muito importante as duas coisas se interligarem, certo? Então, medo da reação das pessoas ao confessar os pecados. Pode passar, Mateus? O Tripp, ele diz que hesitamos e postergamos não apenas porque somos autoprotetores ou porque gostamos do nosso pecado, mas também porque não temos certeza de que nossa comunidade nos amará com amor cristão naqueles momentos em que mais precisamos. Então, muitas vezes a gente tem esse medo. Será que se eu contar isso, pedir ajuda sobre isso, será que aquela igreja ou aqueles irmãos vão me ajudar? Será que eles vão me amar ou eles vão me recriminar? Uau, você é um pecadorzão, sai pra lá, vai embora, vai. Será que vão me chutar? Vão me mandar embora porque eu estou falando isso? Então tem muitas pessoas que têm esse receio, esse medo. Pode passar, Mateus? E aí, meus irmãos, nós tendemos aqui a nos preocupar mais com a reação das pessoas ao contarmos os nossos pecados do que o benefício da confissão que nos traz diante de Deus. Nós temos medo de não sermos mais aceitos pelos irmãos, né? Ao invés de vislumbrar a promessa que Deus nos dá através da confissão, que é ser curado. Lembra? Tiago 5,16. Então, Lucas, e aqui eu queria exatamente mostrar esse texto aqui em Lucas, que é um encorajamento. O Lucas 7, 36 a 50, vai lá. Lucas 7, 36 a 50. Aqui nesse texto, a gente lê sobre uma mulher que era conhecida como pecadora. A gente compreende que quando a palavra de Deus coloca esse termo, né, uma mulher que era pecadora, a gente entende ali que esse termo se refere que aquela mulher, ela se prostituía, certo? E a ideia desse texto aqui é que quando aquela mulher sabe que Cristo foi convidado para jantar na casa de um fariseu, essa mulher que era conhecida naquela cidade, ela não teve medo das reações das pessoas e entrou na casa do fariseu e teve a seguinte atitude, que é essa que nós vamos ler agora em Lucas 7, 36 a 50. Algum irmão que puder ler, deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir aqui que eu não abri, que possa ler do versículo 36 até o versículo 38. Pode ler. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com óleo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Irmãos, isso aqui é uma atitude de coragem que essa mulher fez. Claro que eu tenho uma mensagem nesse texto, mas não dá para falar todos os detalhes aqui, mas essa mulher, mesmo sendo conhecida e sendo pecadora, qual a atitude dela? Ela entrou na casa de um fariseu onde estava Cristo, e o fariseu naquela época era tido como os homens mais moralistas, os homens que estavam no topo ali das questões teológicas do povo, alguém que era tido como uma referência, E aquela mulher entra naquela casa, ela tem coragem, ela entra naquela casa, ela sabe que Cristo está lá, e qual a atitude dela? É sentar na mesa? Ela senta à mesa para poder comer, Não. A atitude dela é mais baixa ainda, Podemos dizer. Ela se deita, literalmente, por detrás, nem fala pela frente, onde Cristo estava. Não era se deitar na frente, mas por detrás de Cristo. E ela começa a chorar, e ao chorar ali, ela derrama as lágrimas aos pés de Cristo. E ao fazer isso, ela enxuga as lágrimas com o seu cabelo, e depois ela banha os pés de Cristo com um perfume, com um unguento, com um bálsamo. E talvez aquele bálsamo era caro, porque perfume naquela época não é como nos tempos de hoje. Você vai ali em qualquer canto, você acha perfume, loja de perfume. Mas era uma produção muito cara.
E com certeza aquela mulher juntou dinheiro para aquilo, para poder, ou tinha dinheiro disponível para isso. Então a ideia é que esta mulher, ela fez isso por quê? Porque ela não teve medo da reação que as pessoas, que não tinha só o fariseu, mas tinha uma multidão de gente em volta, né, assistindo aquilo ali. Ela não teve medo do que aquela multidão iria falar dela. Ela só tinha um objetivo. Qual era? O objetivo era: eu vou me apresentar diante de Cristo e eu vou confessar os meus pecados, porque aquele choro, aquele momento que ela chora, é um momento também de confissão de pecados, né? Ela confessa seus pecados diante de Cristo e depois, então, ela até mesmo honra a Cristo com aquele perfume, com aquela honraria. E Cristo vai, se a gente ler a passagem, você vai ver que o fariseu ele se dirige a ela, todo mundo olha aquela situação, olha, a Cristo, perdão, no versículo 39, e ele fala assim: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Né? Então, note que a atitude dele foi uma atitude de repulsa, né? Olha, Senhor, por que você, né, permite que uma pecadora faça isso com você? Então, Cristo vai dar uma lição para ele, não vamos trabalhar isso aqui, mas Cristo vai dizer para ele: olha, eu entrei na tua casa e você nem lavou os meus pés. Mas essa mulher, né, desde a hora que eu estou aqui, ela está ali, lavando os meus pés com lágrimas. Nem com água, com lágrimas. Então, perceba que no fim das contas, né, Cristo ele vai trazer aqui uns versículos 47 a 50, uma verdade impressionante. Ele diz o seguinte, versículos 47 a 50, a respeito da reação daquela mulher. Ele vai olhar para a reação daquela mulher e vai dizer o seguinte, aliás, para a atitude daquela mulher, e vai dizer o seguinte: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este até que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então naquele dia, o que aconteceu com aquela mulher? Ela encontrou a sua cura. Ela foi curada, porque ela confessou os seus pecados. Ela não teve medo da reação das pessoas. Se eu contar isso, ela não remoeu no seu coração, ela não se manteve com aquele pecado que doía, só porque ela tinha medo de contar aquilo e de ferir, ou de criar uma impressão ruim às pessoas à sua volta. Mas ela foi lá e ela fez, e naquele dia ela foi curada. E o Cristo lhe disse: olha, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. E Cristo tem aqui a moral da história, podemos dizer, né, que ele diz: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em outras palavras, como é que acontece a questão de perdão? O perdão é algo que surge da confissão. Então, aquele que confessa é perdoado. Aquele que busca resolver as situações, os problemas da sua vida, encontra perdão. E esse ama muito. Então, a ideia é que aqui tem a questão do amor que é envolvido. Então, quando nós escondemos pecados em nosso coração, é porque, de fato, nós não estamos amando da maneira como Cristo nos pede. É que aquele pecado é maior do que o amor de Deus. Aquele pecado não confessado é maior do que o poder que Deus tem, do amor dele. Então, eu ignoro o amor de Deus para que exatamente eu ainda fique endurecido por causa do meu orgulho de manter aquele pecado no meu coração. E aquela mulher não temeu isso. E o que eu digo a vocês aqui, irmãos, para a gente poder fechar, é exatamente isso. Que aquela mulher teve uma atitude corajosa. E a gente precisa ter uma atitude corajosa quando a gente confessa os nossos pecados. Talvez as pessoas vão ter reações diversas. Pastor, mas as pessoas podem falar isso? Pode, irmão. Pode. Você não acha que não foi dito dela ali? O fariseu falou. Mas ela ignorou aquilo. E ela falou: eu estou aqui porque eu quero resolver meu problema. Então, por isso que eu estou em público, confessando o meu pecado. Por quê? Porque o pecado dela era nítido, era público, né? Ela era conhecida como uma pessoa que era prostituta. E ela vai na frente de todo mundo agora, e ela diz: olha, agora eu estou me curvando diante do Salvador.
e eu estou confessando o meu pecado, e eu não quero mais essa vida. E ela faz isso de forma pública, para que todos vejam o quê? Que ela agora é uma nova pessoa. Você entendeu? Por que você precisa confessar pecados? Para exatamente a você testemunhar do poder de Deus na sua vida. Foi isso que Davi fez. Davi era rei, né? Olha a distância, né? Estamos falando de uma pecadora imunda, né? Suja, né? Como nós. E depois nós vamos para o rei Davi, no Salmo 51, que comete um adultério. E o que ele faz? Ele escreve um salmo. E esse salmo é lido até os tempos de hoje. Nós conhecemos a história de Davi, o pecado de Davi, né? Que gerou até assassinato. E o que acontece nessa história toda? Lá, Salmo 51, 10 a 13. Davi, ao confessar o seu pecado, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me repulses fora da tua presença, ou não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Olha quantas coisas ele pede nessa confissão, porque ele quer ser curado do seu problema. E ele diz no final, versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Em outras palavras, o que Davi está falando? Senhor, eu pequei, eu errei. É público, é notório isso, Senhor. Eu estou confessando diante de ti. Mas isso vai servir de quê? Como um testemunho. Porque quando, irmãos, você confessa pecado, talvez o outro irmão do seu lado, ele está passando pelo mesmo pecado, pelo mesmo sofrimento que você está. E quando você confessa isso e torna público, o que acontece? Aquele irmão vai sentir-se encorajado de poder resolver o seu problema, de poder contar, de poder dizer: eu também tenho isso, eu também sofro disso, irmão. Eu preciso de ajuda também, igual a você. Então vamos nos ajudar. Vamos seguir juntos aqui. E essa é a atitude que devemos ter. Não precisamos ter medo das pessoas à nossa volta, porque o motivo pelo qual eu confesso os meus pecados é resolver os meus problemas diante de Deus, e de quebra eu ainda consigo fazer o quê? Com que aquilo sirva de testemunho para as outras pessoas. E por outro lado, é necessário que a igreja, pode passar Mateus e o último slide de hoje, os dois últimos, sei que vai dar um tempinho, a igreja de Cristo, ela deve acolher e amar a pessoa que pecou, aconselhando, advertindo e ajudando a deixar o pecado. Então, do outro lado, aquele que ouve a confissão, ele deve ter essa atitude, como está em 1 Pedro 4,8. O que diz lá em 1 Pedro 4,8? Alguém pode ler? Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, tem de amor uns para com os outros, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Esse versículo aqui, ele tem que ser bem entendido para não gerar um problema. O que é isso, cobrir uma multidão de pecados? É passar a mão na cabeça? É que o amor encobre o pecado, e então você pode fazer tudo, porque está tudo no amor. Pode fazer, pode continuar, né? Alisando o pecador, né? Não é isso. A questão aqui de encobrir os pecados é exatamente, não é o fato de aceitar o pecado, aceitar que aquela pessoa continue na prática do pecado. Pelo contrário, não é ignorar ou julgar quem pecou, ou nos afastar da pessoa por causa do seu pecado, é o fato de amar ou encorajar aquela pessoa para que ela se arrependa, para que ela confesse e seja liberta. E ao ser liberta, ela nunca mais volta para aquilo. Ao ser liberta, ela nunca mais continua naquela prática. Ao ser liberta, o amor de Deus cobre ela, né? Encobre a multidão dos pecados que ela poderia até cometer mais na frente, que ela poderia até fazer, né? E continuar na sua prática. O amor de Deus, ele nos tira daquela condição. Ao invés da gente criar mais problema, a gente reduz o problema, reduz aquela situação. E no fim das contas, então, o Senhor Jesus, ele nos liberta. Certo? E, final de tudo, último slide agora. Diz assim: o ato de se esconder com medo, silêncio, negação, atitude defensiva e falta de franqueza, humilde, está mais ligado à cultura do Éden caído do que a do Calvário vitorioso. Isso eu achei essa citação muito, muito bela.
Porque o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Por quê? Porque essa atitude, como pecadores, nós temos vergonha. Nós temos vergonha de mostrar quem nós somos. Mas a questão é que quando a cruz de Cristo está exposta diante da nossa frente, Ele pede que nós colocamos os fardos diante dele. E o fardo aqui é o pecado. Então a gente tem que expor o nosso fardo diante da cruz, para que a gente seja liberto. Adão e Eva tentaram se esconder. Mas o que aconteceu? Deus achou. Deus sempre nos acha. Deus sempre nos encontra, irmãos. É duro isso, ouvir isso, para nós pecadores, né? Mas para nós, regenerados por Cristo, isso é a maior coisa que existe. A melhor coisa que existe. Porque Deus nos achou um dia, porque Deus nos levou até a cruz, porque Deus nos fez tirar o nosso fardo e colocar diante dele e expor esse fardo. É isso que nos salva. É isso que vai nos libertar. É a gente colocar a nossa vida diante de Deus e expor quem nós somos e pedir: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Eu sou isso, mas eu preciso do teu perdão. Eu preciso de transformação. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, que o Senhor me transforme. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que muda a minha vida, a vida da igreja. É quando a gente faz isso. E quando a gente faz isso também uns com os outros. E aí, tem um finalzinho aí. Ele diz assim, falei que era o último, né? Mas esse aí é o último agora. No cerne da maravilhosa vida nova e radicalmente diferente em que somos recebidos, baseado na pessoa e no sacrifício de Jesus, estão as boas-vindas à confissão. E note que ele vai dizer: somos amorosamente chamados a sair da escuridão, sair atrás das árvores, que é onde Adão e Eva estavam, né? Se escondendo ali para o céu aberto e para a luz. Não porque, note essa frase em verde, não porque temos coisas a esconder, mas porque a graça significa que não mais precisamos, ou que não precisamos mais escondê-las. Ou seja, a gente não precisa esconder mais nada. Nós somos pecadores mesmo. Quando nós confessamos o pecado diante de Deus, a gente está dizendo: eu sou miserável. Eu sou miserável mesmo. Eu não sou bom, não. Eu sou isso mesmo. Mas é isso que a graça precisa. A graça de Deus, ela exatamente nos leva a mostrar quem nós somos. E quando nós mostramos quem nós somos, é aí que Deus começa a agir e transforma a nossa vida. Por isso, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Tem a outra parte, mas a gente vai ver na próxima semana. Senhor Deus, te agradeço, Pai, pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor nos pede, Deus, a essa atitude de confissão. Conhecemos, Senhor, o nosso coração e o Senhor sabe como ele é, sujo, imundo, perverso, Deus. Nós muitas vezes temos pensamentos, desejos e vontades que são contrários ao que a tua palavra diz, que são contrários ao que o Senhor quer das nossas vidas. Mas, Senhor, nós não podemos esconder isso. Primeiro porque o Senhor sabe, e depois, Deus, porque isso, como crentes que somos, dói em nossa vida. Nós não fomos feitos, Deus, para habitar na lama, como porcos, mas nós somos feitos ovelhas do teu pasto, para habitar em pastos verdejantes, para beber, Deus, de águas tranquilas, puras da tua palavra. E assim, Senhor, possamos crescer e avançar em nossa vida espiritual. Então nos ajuda, Deus, a largar tudo aquilo que não te glorifica, a tudo aquilo que não te honra, a tudo aquilo, Deus, que nos coloca a condição, Deus, de impureza, de perversidade em nosso coração, para que sejamos, Deus, puros e limpos diante do Senhor. Te peço, Deus, não só para a minha vida, mas para a vida da tua igreja, Deus. Seja com cada um aqui, porque o Senhor conhece o coração de cada um. E que cada um, Deus, não encontre agora, neste momento, Deus, seu coração tão puro que não tenha nenhum pecado a confessar, porque, pelo contrário, todos nós temos coisas em nossa vida. Todos nós temos pecados ocultos e guardados que precisam ser confessados. Então nos ajuda, Deus, a tomar essa atitude de confessar os pecados uns aos outros. No nome de Jesus Cristo oramos a Ti. Amém.